Campos agora para falar sobre o São José Basquetebol, que volta à quadra hoje, 7h30 da noite, no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o União Corinthians. As duas equipes vêm de derrota na última rodada. O São José perdeu fora de casa para o Caxias, o União Corinthians perdeu em casa para o Minas. O São José é o atual nono colocado com 45,8% de aproveitamento, já o União é o 14º colocado com apenas 25%. Ou seja, Brunão, jogo que o São José precisa vencer, né? Qual que é o nome do ginásio? Arnão. Ah, com R, tem um A-R? Arnão. Ah, tá, entendi. Você não achou que era um homem pequenininho, não? Né? Eu não sei lá, né? Vai que... Pode ser uma propaganda também. Pode ser. Ventiladores Arnão. Exatamente. O jogo fora de casa para o São José, mas acho que o São José tem com totais chances de conseguir o resultado positivo, né? Olhando a tabela, né? A posição dos dois times na tabela, eu acho que o São José é até favorito a conseguir essa vitória contra o União Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Pois é, a gente também comentava, né, que o jogo contra o Caxias era um jogo que o São José era o favorito, poderia vencer, acabou perdendo, faz parte, acontece. O Caxias está ali próximo do São José. Agora, contra a União Corinthians, é um time realmente que está mais lá embaixo, apenas 25% de aproveitamento. Então, assim, o São José tem que entrar e fazer valer o seu histórico e também mostrar que é um time realmente forte e que vai brigar pelo menos para ficar entre os 8 primeiros. Não pode dar bobeira mesmo jogando fora de casa, né, Brunão? Até porque são esses jogos fora de casa contra os times que estão mais abaixo da tabela que vão fazer o São José recuperar os pontos que o São José perdeu no jogo no Lineu de Moura, né? Alguns jogos até compreensíveis, né, que foram contra times mais fortes, outros talvez não, né, que daria para o São José ter vencido em casa, enfim, que deixou a vitória escapar, mas é bom que o São José já recuperou alguns pontos fora de casa, esse é mais um jogo para também fazer essa recuperação. Pois é, eu não sei o que acontece com o São José, justamente isso que você falou é importante, Brunão, contra grandes equipes que estão acima do São José na competição, equipes que têm histórico dentro do basquete, o São José faz jogos pau a pau, exceto aquele do Minas que foi um aborto da natureza, que o São José fez um placar de chupetinha e tomou uma traulitada lá em Minas, mas o restante, o São José fez grandes jogos contra as grandes equipes e contra times de menor expressão, certa dificuldade, quando ganhou ali um placar próximo ou acabou perdendo, como foi esse último jogo contra o Caxias, né? Enfim, o São José nesse campeonato oscila, mesclou, né? Exatamente, mesclou altos e baixos, veio numa sequência muito boa, a última rodada no final do ano passado, no começo desse ano, aí perdeu alguns jogos assim compreensíveis, né? Então acho que agora voltou, né? Tá na hora do São José de novo e nesse jogo é importante, lá no ginásio Nelson Ned, né? Arnão. No ginásio Arnão, lá no Rio Grande do Sul, o São José conseguir essa vitória aí para já colocar de novo aí, se recolocar nos trilhos da vitória mais uma vez. Aliás, eu estava vendo umas fotos, eu nunca fui a esse ginásio, eu conheço alguns aí por conta da cobertura do basquete, mas esse realmente eu não conheço, até porque esse União Corinthians é uma equipe nova aí do basquete, 2, 3 anos, tá? Acho que é o primeiro ano no NBB e vinha figurando aí no Campeonato Brasileiro de Basquete. Eu vi o ginásio lá, é bem bonito, viu? Lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, bacana mesmo o ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. Meu caro Matheus, coloca pra gente a classificação do NBB, pra gente dar uma olhadinha como é que tá. Olha só, a Franca está impressionante, 100% de aproveitamento, difícil, hein? 23 jogos, 23 vitórias, 2.071 pontos na competição, tem um saldo de quase 300 cestas. Tudo bem que tem gente que tem mais, o Flamengo, por exemplo, tem um ataque bem positivo, ou melhor, a defesa é bem positiva, né? A defesa que é bem positiva do Flamengo, 339 pontos de saldo. Flamengo em segundo, São Paulo e Minas. Os 4 primeiros, eles avançam para a fase de quartas de final direto. Aí do quinto ao 12º, eles fazem os playoffs que a gente chama de oitavas, né? O quinto contra o 12º, o sexto contra o 11º e assim vai. Paulistano, Corinthians, Bauru, Pinheiros, São José, Caxias, Unifacis e Brasília. Eu falei do São José ficar na oitava posição, pelo menos, porque se ficar em oitavo, ele consegue decidir esse playoff em casa. Seria melhor para o São José. Na nona posição, ele decidiria fora de casa, justamente contra o Pinheiros. Primeiro jogo em São José, segundo jogo lá em Pinheiros. Por isso que a importância de ficar entre os 8. Ficar entre os 4 já fica mais difícil para o São José, mas se ficar entre os 8 seria melhor para o São José, mas se classificar
classificando já seria uma boa. O Brasília ali é o último da fase de classificação, que estaria classificado se terminasse hoje a competição. Vira a tabela para a gente ver o restante, Brunão. Pato Basquete, União Corinthians, Cerrado Basquete, Rio Claro e o Cerrado. Essa é a classificação do NBB, tá certo? Informações do basquete você ficou sabendo aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Você quer complementar alguma coisa? Não? Fechou? Então tá bom.